Avanços tecnológicos recentes já permitem controlar a extração de shale gas a custos controlados. Este tipo de gás está a ganhar terreno nos Estados Unidos da América e agora Portugal parece também reunir condições para a exploração deste recurso energético que poderá ser uma alternativa consistente. O shale gas encontra-se a profundidades entre os 600 e os 3.000 metros. As formações deste gás prolongam-se por vários quilómetros de extensão e a única forma de acompanhar essas camadas de subsolo é através da perfuração horizontal, uma técnica que é complementada pela fraturação hidráulica para a extração do gás. No shale gas estamos a explorar um reservatório que é um shale, um argilito, uma rocha muito compacta, com pouca porosidade e permeabilidade, e como tal pode-se furar a formação, mas o gás não migra para lá, não tem caminho para chegar ao poço e, portanto, tem que ser feita uma estimulação do reservatório. Aí é que entram as técnicas da hidrofraturação, a fraturação hidráulica, portanto, a injeção de água a grande pressão com químicos e areia para, digamos, criar porosidade e permeabilidade artificialmente e assim conseguirmos extrair o gás. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de shale gas. As estimativas indicam que as reservas deste gás não convencional na América do Norte têm capacidade para abastecer os Estados Unidos nos próximos 45 anos. Os olhos viram-se agora para a Europa e Portugal faz parte da lista de países com reservas de shale gas. A área de interesse é a bacia lusitânica, entre Setúbal e a zona mais ou menos de Coimbra, e a bacia do Algarve. No caso concreto do shale gas, no âmbito de um projeto europeu no qual o LNEC participou, também foi publicado no âmbito de um mestrado no Instituto Superior Técnico, precisamente o mesmo tipo de resultados, que a formação da Branha será a formação com mais interesse para o shale gas. Portanto, esta formação predomina, digamos, está presente nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Alenquer. Em termos de consumo, o shale gas é um recurso mais barato e, para a mesma quantidade de energia libertada que um recurso convencional, emite menos gases que potenciam o efeito de estufa. Ainda assim, para os especialistas, a exploração deste gás levanta questões quanto às consequências para o meio ambiente. Naturalmente é menos vantajoso, porque o processo da fraturação tem que ser feito com cuidado, não é? E corre o risco de provocar, portanto, migração de gás não para o furo em si, mas para um aquífero, portanto, ou para um lençol freático, e, portanto, podemos contaminar um aquífero se a coisa não for feita com cuidado, e, portanto, há casos disso, de contaminação de reservas de água potável com hidrocarbonetos. Ainda é desconhecido o potencial comercial do shale gas em Portugal, mas os especialistas enumeram as vantagens económicas da exploração deste recurso não convencional. A produção de qualquer tipo de recurso, nomeadamente um recurso energético com alto valor, é sempre benéfica, não é? Em vários aspectos, ou seja, a criação de emprego, criação de mais-valias para o Estado, contratos de concessão, necessidade de formação de quadros mais qualificados. Na Europa, este mercado está a crescer e, para além de Portugal, há registro de potenciais reservas na Eslováquia, Ucrânia e França. A Polónia já iniciou alguns projetos que podem, a prazo, determinar o fim da dependência energética da Europa face à Rússia. António Costa e Silva, neste magnífico espaço do Museu Geológico de Portugal, falamos de shale gas, que alguns designam também por gás de xisto, ainda que a tradução possa não ser unanimemente aceita. Sabemos que Portugal tem petróleo, resta saber se em condições economicamente viáveis. Este gás que aqui falamos poderá ser uma alternativa energética consistente e viável no futuro? Sim, eu creio que pode ser uma alternativa viável por tudo aquilo que se tem passado nos Estados Unidos. Portanto, é preciso ver que esta resposta que o mercado encontrou em termos da descoberta do shale gas vem na sequência do grande choque petrolífero de 2007 e 2008. O Energy Act, que é uma lei dos Estados Unidos que regula o funcionamento do mercado da energia, tem incentivos para as empresas que descobrem novas tecnologias e descobrem novas reservas, e as companhias americanas, sobretudo as médias e as pequenas, aproveitaram esse espaço e descobriram reservas apreciáveis. Para lhe dar uma ideia, nós temos no mundo de reservas convencionais de gás cerca de 180 trilhões de metros cúbicos, e as reservas não convencionais de shale gas podem ir entre 60% a 250% deste valor. Em 5 de abril de 2011, a Agência Internacional de Energia libertou um estudo, analisou apenas 32 países do mundo e as reservas de shale gas são iguais às reservas do gás convencional. E que vantagens é que podemos retirar do shale gas face a combustíveis convencionais, como há pouco referi? As vantagens são inúmeras, é uma pergunta muito relevante. Porquê? Porque o gás
é o mais limpo dos combustíveis fósseis. É cerca de 30% mais eficiente que o carvão, é cerca de 30% mais limpo que o carvão e eventualmente que o petróleo, e não é só um combustível de transição, é também um combustível de destino. Repara, o petróleo nós usamos hoje primacialmente no sistema de transportes mundial, que depende em 98% do petróleo, mas o gás também pode ser usado nos motores de combustão. É o chamado gas to liquids, é uma técnica que está a ser desenvolvida. E quer dizer, o gás pode servir para a geração elétrica e térmica, como serve, mas é muito mais versátil, pode ser aplicado no sistema de transportes mundial. Chamava a sua atenção para que em 2009 a companhia Qatar Airways, a companhia de aviação, que tem um projeto, portanto o Qatar em desenvolvimento com a Shell para o gas to liquid, fez o primeiro voo comercial do mundo, entre Londres e Doha, só com gas to liquids. Portanto, o combustível foi o gás convencional que foi utilizado, sintetizado como combustível líquido e que foi usado para esse transporte aéreo. Isto pode ter um impacto brutal, quase que nos poderá levar a uma nova revolução industrial, quase como a do século XVIII, em que o vapor, enfim, substitui o carvão. Exato. E em Portugal, acha de facto possível e viável que o shale gas possa vir a ser explorado e extraído de uma forma economicamente interessante? No que diz respeito ao shale gas, o que posso dizer é que em Portugal já foram perfurados inúmeros poços, mais de 100, cerca de 27 também no offshore, e muitos desses poços indiciaram a existência de hidrocarbonetos. Portanto, nós temos a certeza que houve geração de hidrocarbonetos no território português, não só no continente, como também nas zonas marítimas. E isso é evidenciado através dos dados, por exemplo, das imagens de satélite. Elas têm uma fiabilidade reduzida, mas 60% dessas imagens que, portanto, fazem a monitorização dos chamados oil slicks, 60% confirma a existência de hidrocarbonetos de origem natural. Nós temos uma campanha dos anos 80 de dragagem na bacia do Alentejo dos leitos submarinos que indiciaram amostras claramente de existência de hidrocarbonetos e temos, outros estudos que foram feitos ao longo dos anos que confirmam isso. Portanto, se olharmos para a nossa coluna geológica, sobretudo naquilo que chamamos o Cretácico inferior, portanto, as formações do Cretácico inferior são formações que têm argilas, muitas delas marinhas e também continentais, que possibilitaram a geração desses hidrocarbonetos. O nosso problema até hoje é, como referiu, a dimensão, o volume que possa viabilizar uma exploração comercial. Mas agora, isto significa uma mudança de paradigma, Reginaldo, porque até aqui estamos a olhar os sistemas convencionais petrolíferos, em que há geração na rocha-mãe, migração para a rocha-reservatório e depois com todos os fatores que isto implica. Aqui temos que olhar e fazer um estudo detalhado e sistemático no território nacional sobre as rochas-mãe. E há 4 grandes bacias, a meu ver, que devem ser investigadas. Exatamente. Okay. Dentro do território nacional, no onshore, por assim dizer, quais são as principais zonas do país que podem evidenciar maior potencialidade no shale gas? A meu ver, e isto é o resultado também de discussões... Porque isto poderá gerar mercado de emprego, futuro, para muitos que nos ouvem. Exatamente, a meu ver, e isto é o resultado de discussões com a nossa equipa técnica da Partex, e há 4 grandes zonas que identificamos. Uma é no norte do país, é uma espécie é chamada a Zona Ibérica Central, mas atravessa de forma longitudinal a parte noroeste do país e está relacionada com formações de carvões e argilas do Paleozoico, que já, portanto, nós sabemos que os carvões também estão muito associados à existência de gás e pensamos que aí essas rochas devem ser investigadas para ver o seu potencial. Depois temos a bacia lusitaniana, que abrange uma parte onshore e outra do offshore, ao longo de Peniche até mais a norte, e que, portanto, que nós pensamos que tem argilas e formações, portanto, sobretudo do Cretácico inferior, que são rochas geradoras de hidrocarbonetos e onde esse potencial deve ser aferido. Depois há 2 outras zonas, uma no Alto Alentejo, que é a zona d'Ossa, portanto, onde provavelmente também poderão existir argilas do Paleozoico, e finalmente no Algarve. O Algarve é também um alvo preferencial. Portanto, todo o país, de alguma forma, tem uma presença assinalável. No Algarve há formações do Devónico e do Carbonífero, que também têm potencialidades em termos de rochas geradoras de hidrocarbonetos. Quais os impactos ambientais, meio ambiente, qual a relação direta entre o shale gas
e as consequências que daqui podem surgir? Pois, então é uma pergunta muito pertinente, porque nós sabemos os problemas que existiram nos Estados Unidos, os grandes problemas, e portanto são realmente os problemas ambientais. Se houver a fraturação das rochas que não é controlada, e portanto na indústria, nos reservatórios convencionais, nós temos métodos de o fazer, é preciso extrair testemunhos da rocha, estudá-la em termos das propriedades geomecânicas, das características geológicas, para exercermos a pressão suficiente para fraturá-la, mas conter as fraturas dentro da rocha produtiva. Se fazemos de uma forma descontrolada, as fraturas podem se propagar acima ou abaixo, contaminar, por exemplo, aquíferos e, portanto, nesse sentido, tudo o que se passou em relação a alguns casos nos Estados Unidos indicia que houve esse tipo de práticas. E depois há um outro problema muito importante, como estas rochas têm permeabilidades muito baixas, como lhe disse, portanto a capacidade de escoamento dos fluidos é muito contida, as pressões para fraturar são muito elevadas e os volumes de injeção de água e de areia que é injetada para depois manter as fraturas abertas são volumes apreciáveis. E o que é que isso provoca? Ao contrário das rochas convencionais, onde a fraturação é feita a pressões mais baixas e com volumes menores, o que provoca neste caso é a possibilidade de induzir sismicidade. E, portanto, já houve manifestações sísmicas na sequência destas operações, quando elas são conduzidas em formações relativamente perto da superfície, e esses incidentes ocorreram quer na Inglaterra, quer nos Estados Unidos. Uma pergunta final. Os Estados Unidos neste momento lideram a produção mundial de shale gas, mas outros países podem vir à tona nesta matéria, ou seja, o equilíbrio geoestratégico do planeta poderá vir a estar condicionado no futuro se outros países assumirem também grande preponderância neste ativo energético? Absolutamente. Nos Estados Unidos, e é muito importante que se perceba isto hoje discute-se a possibilidade da gaseificação da economia norte-americana, inclusive ao nível do controle das emissões de dióxido de carbono. A substituição das centrais de carvão por centrais a gás será muito mais limpo e poderá, portanto, obviar a essa transformação. Mas a liderança que os Estados Unidos estabeleceram neste aspecto, e tem toda a razão, eles converteram-se no primeiro produtor de gás do mundo, ultrapassaram a Rússia. Há muitos anos que a produção de gás nos Estados Unidos não crescia da forma espantosa como cresceu. Cresceu 7,5% em 2008, 13,5% em 2009. 2009 marcou esta viragem. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de gás. Se há 5 anos atrás ele estivesse a dizer isso, provavelmente alguém poderia pedir para eu ser internado porque estava a dizer uma loucura. E a segunda vertente da sua questão é quais são os grandes países que poderão jogar aqui um papel decisivo. Os Estados Unidos, com certeza, têm 3 vezes mais reservas de gás não convencional do que do gás convencional. O Canadá tem 6 vezes mais. A Argentina, é uma revelação absoluta no mundo, tem 20 vezes mais reservas de gás não convencional do que de gás convencional, e a China tem 12 vezes mais. Portanto, nós temos aqui uma diversificação que pode existir na matriz energética mundial, que significa menor dependência dos países tradicionais, há a reemergência de uma nova ordem energética em toda a bacia atlântica, porque há descobertas no offshore do petróleo e combinadas com estas descobertas do shale gas pode revolucionar a matriz, implicar, como disse, menor dependência geopolítica dos centros tradicionais de produção, quer de petróleo, quer de gás, e enfim termos um mundo talvez mais harmonioso, mais diversificado e mais suave em termos do Vamos esperar que assim aconteça. É uma conversa que daria para horas, é um prazer tê-lo no Falar Global. Okay, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. E aqui falámos do shale gas, quem sabe se um recurso energético consistente para o futuro, todos nós. No Global Net desta semana, conheça um dispositivo que transforma uma cadeira de rodas num veículo elétrico low cost. Consegue imaginar um dispositivo simples que se encaixe numa cadeira de rodas manual e a transforme num veículo elétrico com autonomia para percorrer mais de 30 km? Os engenheiros da empresa japonesa Wheel não só imaginaram este dispositivo, como o produziram. Deslocar uma cadeira de rodas manualmente nem sempre é possível e, quando é, está longe de ser fácil. O esforço é todo braçal, o que retira liberdade aos membros superiores para realizar outra tarefa, sendo que este é apenas um exemplo dos muitos constrangimentos que surgem quando se quer fazer deslocar uma cadeira de rodas manual. Foi a pensar precisamente nestes obstáculos que uma equipa de jovens engenheiros da empresa japonesa Wheel se dedicou a produzir um acessório de encaixe que se aplica facilmente às rodas de uma cadeira manual convencional, conferindo-lhe uma mobilidade autónoma e elétrica que permite atingir até 20 km por hora. O dispositivo, que tem o mesmo nome que a empresa, Wheel, possui um design futurista e é composto por 2 rodas que encaixam por cima das rodas originais da própria cadeira.
Estas estão unidas graças a uma barra ao nível do colo do utilizador, elemento que permite ainda que o aparelho seja ajustado ou até trancado. Cada uma das duas rodas do engenho da Wheel possui motores de 24 volts que funcionam a baterias de lítio, capazes de fazer girar a cadeira durante cerca de 30 km. Depois, recarregam-se em apenas 2 horas. A empresa encontra-se já na fase de testes com diversos utilizadores de cadeira de rodas, no sentido de melhorar o produto final. Embora ainda não tenha preço previsto, a Wheel garante que toda a ideia assenta no objetivo de produzir um aparelho low cost, com um custo muito inferior às cadeiras de rodas e métricas de origem, que estão longe de serem acessíveis à maioria dos utilizadores, seja na compra, seja na manutenção. As máquinas são-nos úteis, permitem-nos fazer uma série de tarefas de uma forma melhor, mais rápida, permitem também libertar o humano de uma série de tarefas que sem elas, sem as máquinas, seriam penosas e, portanto, nesse sentido aceleram e dinamizam a economia. Mas depois chegamos mesmo a um problema que é no futuro, tendo em conta a aceleração que está a haver no desenvolvimento das máquinas, nomeadamente estamos já a falar de inteligência artificial, o futuro é termos máquinas que efetivamente pensam ao nível a que os humanos hoje pensam. Portanto, se o problema está em que os humanos pensam e as máquinas não, logo as máquinas nunca terão essa supremacia, no futuro isso não se vai colocar, porque as máquinas vão pensar tanto ou melhor do que nós e, portanto, vamos ter aí problemas do outro nível, nomeadamente a nível ético, que terá a ver com desligar as máquinas ou desligar os humanos, porque no fundo vamos desligar o quê? Vamos desligar uma inteligência, seja ela artificial, seja ela biológica. Já sabes, estamos juntos 24 horas por dia em www.falarglobal.com, no blog do programa do Expresso Online e também no Facebook. Pode ainda enviar sugestões para info@falarglobal.com. Até para a semana.